As aulas de educação física e o processo de integração e inclusão. Olá! Hoje falaremos sobre as aulas de educação física e o processo de integração e de inclusão. A escola hoje é para todas, é uma escola democrática, gratuita, mas será que foi sempre assim? Bem, vou contar um pouquinho da história do processo de escolarização no Brasil. Então, começando pelos jesuítas, a escola era para os meninos, para os curumins, e a escola para os sacerdotes era apenas para preparar os jovens brancos para serem padres no Brasil e completarem seus estudos na Europa. Quando os jesuítas saíram do Brasil, em 1759, o governo geral instalou as chamadas aulas régias. Eram aulas particulares, com professores de conteúdo controlado, e essas aulas eram dadas para meninos ricos e por professores particulares em suas casas. Não havia um processo coletivo, portanto, as aulas régias eram apenas para aqueles que podiam pagar. A população em geral ficou sem atendimento escolar, ficava na rua e para aqueles mais expostos ou os abandonados, criaram-se os asilos, que eram, na verdade, uma situação de atendimento, uma situação filantrópica. Os asilos, ou a Casa dos Expostos, continuaram e por muito tempo permaneceram uma situação de atendimento. Não havia aula, era uma casa de recolhimento que a Igreja Católica ou Protestante dava às crianças filhas de família pobre. As crianças ricas, ou para as crianças ricas, foram criados os primeiros jardins de infância. Na cidade do Rio de Janeiro, na passagem da monarquia para a república, criou-se o primeiro jardim de infância. Em São Paulo, o primeiro criou-se em 1889, na Praça da República. Na verdade, o nome era outro, chamava-se Praça dos Curros. Uma vez instalada a República, construiu-se uma escola grande, arejada, ventilada. É o Jardim de Infância Caetano de Campos, cuja construção é de Ramos de Azevedo. Esta escola tinha inspiração de Froebel, que foi um grande pensador. A escola era estruturada em períodos para crianças de 4, 5 e 6 anos de idade. Na tentativa de organizar a educação nacional nos moldes da nova orientação que vinha da América e vinha da Europa, a escola Caetano de Campos contratou professoras jardineiras, porque se entendia que crianças eram como plantas, sementes, que se bem regadas dariam bom fruto. Entendendo que a criança é uma semente, uma planta que bem regada cresceria, os meninos ricos, meninos e meninas, tinham atendimento cotidiano com a professora jardineira. Qual era o currículo, então, dessa turma? O currículo resumia assim: ler, escrever, contar, dançar, bandinha rítmica. Toda a natureza da criança era respeitada. Somada a essas atividades, as crianças com idade de 4, 5 e 6 anos tinham recreio. Tomavam lanche dentro da escola, passeavam e todas as atividades eram voltadas para ela. Em relação às aulas de educação física, eu posso dizer que o tempo era bastante pequeno, quase não dava para fazer nada se nós compararmos as aulas de hoje. A professora jardineira preparava com carinho as aulas de ginástica. O que eu quero dizer com isso? A sua orientação era militar ou militaresca. Desde 1846, tínhamos esta orientação. Era uma ginástica organizada em linhas, filas ou colunas, e todos deveriam fazer a chamada ginástica analítica sueca. Em que consiste essa ginástica analítica sueca? São movimentos de braços, pernas e inclinação de tronco, todos destinados ao preparo do militar, que de certa forma eram abrandados, adequados às crianças. Além da ginástica, as crianças marchavam, perfilavam,
faziam movimentações e a aula dada por encerrada. Era esta a atividade que nós tínhamos para a elite. Em 1935, Mário de Andrade, quando foi secretário da Cultura em São Paulo, no governo de Fábio Prado, implementou 4 grandes serviços para a população. Inspirado na Semana de 22, quando há a ruptura dos ideais franceses e os brasileiros, quando queremos saber as coisas do Brasil, Mário criou 4 serviços bastante interessantes. A biblioteca circulante, o recreio e 4 parques infantis que eu vou falar agora. Os parques infantis de Mário de Andrade não foram, nem nunca pretenderam ser escola. Era uma instituição que oferecia à criança e ao jovem, filhos de operários, a ideia de cultura. Por cultura, Mário entendia aumentar à criança operária todo o acervo histórico de todas as manifestações do Brasil, as danças, as músicas, os jogos e a recreação. Foram nestes parques, ou nesses 4 parques, que os primeiros professores civis de São Paulo puderam ver seu trabalho configurado. Eles pensaram, planejaram e realizaram todas as danças e os jogos tradicionais brasileiros. Tinham também oficinas de artes, de expressão, eram os ateliês. Imaginem isso em 1935. É bem verdade que essa instituição tão bonita e maravilhosa, que hoje tem sido revisitada, durou muito pouco tempo. Foram apenas 4 anos de realização. Divisão de ensino segundo as classes sociais. Como vocês podem perceber, o processo de escolarização ou de educação formal no Brasil respeitou, de alguma forma, a divisão das classes sociais. Recapitulando, para as crianças pobres, eu tenho os asilos, de ordem filantrópica ou assistencialista. Ali não havia currículo. Para os filhos de operário, em São Paulo, Mário de Andrade imagina, realiza, implementa, avalia os 4 parques infantis, que é uma instituição paraescolar, onde se viabiliza a cultura. E para os ricos ou as crianças de elite, eu tenho, a partir de 1889, uma escola que se diz laica, democrática e gratuita para as elites, a Escola Caetano de Campos. O governo de Getúlio Vargas e as aulas de educação física. Depois de algumas reformas e na tentativa de estabelecer realmente a democracia no ensino no Brasil, surge em 1946, através do ministro Capanema, uma escola dita para todos. Interessante pensar que a inspiração de Fernando de Azevedo e também de Rui Barbosa deram à educação física uma nova configuração. Para os meninos mais simples, a escola tinha cunho técnico. Não sei se realizava educação física, não sei se haviam aulas, porque poucos estudos nós temos. Já para os da elite, o ensino era chamado enciclopédico ou propedêutico, porque eram meninos que provavelmente iriam se inserir nas poucas universidades que se havia. Como eram as aulas de educação física? Bem, se vocês pensarem, naquele tempo a ideia era da eugenia. Retomavam-se os ideais gregos e retomavam-se a ginástica patriótica de Jean. A educação física esteve a serviço do novo homem brasileiro, um homem forte para uma pátria forte. As crianças, sendo o porvir, o futuro da pátria, deveriam praticar os jogos de dar e tomar, nos quais as crianças entendiam as regras e percebiam a hierarquização da situação. A década de 1960 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Essa lei, a Lei 4.024 de 61, dá ao brasileiro uma oferta de trabalho e uma nova reorganização curricular. Nós temos, então, 4 anos de primário, a admissão,
que seria o 5º ano, e 4 anos de ginásio. Como é que fica a educação física nessa nova organização? Bem, as aulas eram dadas pelas professoras normalistas, mas o estado da arte, se a gente pode dizer, é bastante incipiente. As aulas fundamentalmente têm o caráter da recreação, ainda que bem intencionadas, se comparadas às aulas de hoje, os professores não tinham muito conteúdo defensável. Eram jogos, brincadeiras, sem muita fundamentação científica. Não tínhamos subsídios até então para aulas com melhor qualidade. Em relação às aulas do chamado ginásio, os 4 anos, o que nós temos é a base da ginástica e dos esportes. Nada mais foi feito. Eu quero falar agora da Lei 5692, formada, elaborada e implementada a partir de 71. Tomou essa lei todo o tempo até a 3ª e nova lei, que foi publicada em 1996. De acordo com a Lei 5692, agora nós temos a seriação do ensino. Não temos mais primário, não temos mais ginásio. É um conjunto de 8 séries formando o então 1º grau. O colegial, que era chamado assim na lei anterior, agora passa a ser chamado 2º grau e varia de 3 a 4 séries também organizadas. Em relação às aulas de educação física, por uma questão histórica, o professor tem que obedecer aquele texto que vem de Brasília. Não podíamos ou não tínhamos liberdade para trabalhar, tínhamos que seguir a orientação curricular federal. Isto foi feito em todos os estados da federação, mas veja, temos que tomar alguns cuidados. Com relação às 4 primeiras séries, os professores, tanto formados nos cursos superiores quanto as normalistas, não tinham muitos subsídios. Continuava a se dar recreação, ainda que tivéssemos orientação vinda de Brasília, como eu falei. Em relação às 4 últimas séries do 2º grau, tínhamos um elenco enorme a ser trabalhado, atividades listadas que eram fundamentadas nos preceitos mais novos, aqueles que vinham da Europa e particularmente da América do Sul com os livros traduzidos. Observe que esta lei, que é revolucionária porque seria, articula, compreende, se inicia aos 7 anos de idade. A educação física é uma prática obrigatória de acordo com uma legislação específica. A criança antes de 7 anos de idade não era atendida, embora houvesse algum rascunho de lei. Não era uma educação escolar obrigatória como é hoje. Com relação às pessoas portadoras de necessidades educacionais especiais, para elas não existia a aula de educação física, ou os conteúdos não eram adequados a ela, portanto, ela ficava dispensada de todas as aulas. Com relação aos pequenos, o que se tinha então? Recreação. E para os mais velhos, devido ao resultado do futebol tricampeão agora, o que se preconizava? Se preconizava a aptidão física, o método Cooper, fazer ginástica, correr 12 minutos, ser medido e depois fazer os esportes. Afinal de contas, o esporte consagra a cidadania, a obtenção da regra e o respeito à sociedade. Em ponto menor é verdade. A partir de 85, com a abertura democrática, novas propostas curriculares são pensadas, revisadas e implementadas em todos os estados da federação. A linha da psicomotricidade também ocorre, dando suporte e razão aos professores de educação física. Ela toma, então, as aulas tomam, ou o conteúdo é revisto, fazer e compreender. A nova lei, a lei vigente, já começa a ser pensada. A nova lei, a Lei 93, 94, do ano de 1996, é a última lei, é a nossa lei vigente. É interessante se pensar que, pela primeira vez, todo o Sistema Nacional de Educação Escolar está verticalizado e integrado.
Então, hoje nós temos a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior. Mas como é que ficam as aulas de educação física nesses segmentos? Bem, até agora eu comentei que a educação escolar foi dividida sob o ponto de vista de classe econômica, asilos, jardins de infância e os parques infantis. As escolas hoje são democráticas, laicas e para todos. E a educação física tem a responsabilidade de aumentar o acervo cultural e ampliar o acervo motor de todos os alunos. Se eu falei todos os alunos, eu quero dizer que a escola é na versão do jogo. Jogo, dança, ginástica, as lutas e os esportes. Mas como ficam aquelas crianças ou os indivíduos com necessidades educacionais especiais? Hoje, as aulas de educação física, na versão da qualidade de vida, devem atender a todos. Mas nós perguntamos, todos os professores têm orientação como trabalhar com as crianças ditas normais e as portadoras de necessidades especiais? Quando nós falamos portadores de necessidades especiais, nós estamos pensando em quem? Será que as questões de gênero também estão sendo pensadas por todos nós? Vocês sabiam que meninas e meninos têm diferenciação no tratamento e no planejamento das atividades? Uma outra pergunta, uma outra provocação. A escola, como tem resolvido as questões e os dispositivos legais? O que a escola como um todo e o que você, professor, tem feito para incluir e integrar todos os seus alunos? O que a sociedade, a comunidade, o bairro, a associação de pais e mestres tem feito em nome da inclusão e da educação integral de todos? O que a escola e os professores têm feito em nome da diminuição do preconceito e de tratamento diferenciado? Como é que se resolvem as instalações dentro da escola? As rampas, os elevadores, as escadas, os banheiros, os locais de aula e os materiais propriamente ditos? E em se tratando de materiais especializados, porque vocês sabem que os portadores de necessidades educacionais especiais precisam deles, o que a sociedade, o que a escola tem providenciado? E em relação aos estereótipos, o que nós temos feito com tudo isso? Como é que nós damos aula para gêneros diferentes, com expectativas sociais diferentes também? O que dizem os legisladores? De acordo com a legislação, todas as crianças precisam ir à escola e a escola deve atendê-las igualmente, oferecendo uma educação integral. Os Parâmetros Curriculares Nacionais de 1998. Os parâmetros nacionais recomendam que a educação escolar deve ser oferecida a todos. As aulas de educação física não podem fugir a este compromisso. Nos parâmetros curriculares, nós encontramos os temas transversais: a ética, a saúde, orientação sexual e pluralidade cultural propriamente ditos, devem ser especificamente atendidos dentro deste tema, dentro desta aula de inclusão e de integração. Professor, qual é o seu compromisso, se não professar a fé em que você acredita? Qual é o nosso compromisso na escola? Valorizar os nossos alunos, respeitar as diferenças individuais e respeitar as questões de gênero também. Gênero e construção social. As questões ligadas a gênero têm muito a ver com o ideário socialmente posto. O que meninas devem fazer e devem representar? O que meninos devem ser e atuar? Socialmente falando, com relação ao gênero e às aulas de educação física, até 8 anos de idade, essa diferença não vai aparecer. Meninos e meninas gostam e gostarão de qualquer atividade que você propuser. Mas a partir dos 9 anos de idade, essas questões começam a aparecer. Meninas provavelmente não gostam de jogar bola. Isso é coisa de menino. Meninos, por sua vez, talvez não gostem de pular corda, nem brincar com o arco. Isto é coisa de mulher. Fatores históricos. Em relação à questão de gênero,
as aulas de educação física, preciso explicar algumas coisas. Sempre e desde o século passado, as mulheres são tidas como lindas, dóceis, femininas, delicadas como uma flor. Para os homens, resta a tarefa de serem pragmáticos, coletivos, viris, desde cedo, meninos valentes para serem chefes de família com este perfil. Quais são as implicações, então, que as questões de história e de gênero irão interferir? As questões são inúmeras. Você, professor, vai ter que, de alguma maneira, contornar essas situações, contornar preconceitos familiares, contornar perfis históricos em nome de uma aula produtiva, interessante, que amplie o acervo cultural do aluno, que respeite as diferenças individuais também. Interessante pensar naquelas crianças diferenciadas, os imaturos, os de baixa estatura, os inábeis ou aqueles de peso avantajado. Qual é, então, professor, o clima de sua aula? O clima da aula deve ser o de alegria, o da produtividade, deve ser um clima bastante ameno, em que todos tenham a oportunidade de se expressar. Você também, professor, deve se preocupar com as questões de qualidade e de quantidade dos exercícios, a segurança física e espiritual de todos os seus alunos. Portadores de necessidades educacionais especiais. Em relação a essas crianças, aos portadores de necessidades especiais, precisamos preparar tanto elas quanto os ditos normais, para que a aula role ou se crie um clima ameno de aprendizagem coletiva, de cooperação, que é a ALEA, em lugar da competição, que é o AGON. Então, professor, para que o ensino seja inclusivo e ninguém se sinta à parte, é necessário praticar a avaliação diagnóstica ou uma boa anamnese no início do ano. Esse resultado da anamnese dará suporte para todo o trabalho que será desenvolvido ao longo dos semestres. Estamos falando, portanto, da avaliação diagnóstica, da processual e da avaliação final. Todas elas devem ser permanentes e adequadas a todos os alunos. Por isso é necessário que você conheça a todos e não exclua ninguém. O ser humano e a troca de informações com o meio. Todo ser humano faz trocas com o meio, interage, dele recebe ação e também responde em forma de reação. Assim entendendo, todos nós somos capazes de nos educar e de nos escolarizarmos. As pessoas portadoras de necessidades especiais fazem todo esse processo, só que de forma mais lenta. Professor, aquele indivíduo mais lento, será que escuta? Será que processa a sua informação? A informação foi bem dada? A ordem foi clara? É isso que você precisa pensar e, pensando em todos os seus alunos, deve praticar esse ato constantemente. Professor, planeje tudo com cuidado. Detalhe todo o seu planejamento. Ofereça pistas para os seus alunos e crie um clima ameno em que todos se sintam abrangidos. Professor, elogie seus alunos nas pequenas tarefas. Elogie, às vezes, individualmente. Professor, ofereça, provoque variações de intensidade, durações e frequência. Dê oportunidade a todos os seus alunos para se manifestarem e auxiliarem uns aos outros. Ainda que a sociedade seja estável, você deve respeitar o gênero, as diferenças individuais, mas também precisa fazer um ponto à frente, desestabilizar e colocar algumas ideias interessantes na cabeça de seus alunos. Professor, faça de sua aula uma ilha de excelência. Agora vamos ouvir o depoimento de um praticante de exercícios físicos. Pelo estímulo de liberdade que dá quando você vem correr, pela ampla tipo de variedade de atividade que você pode fazer. Você pode desde uma corrida até uma caminhada, se quiser você pode jogar um futebol ali do outro lado do parque, alongar, fazer abdominal, tudo isso ao ar livre, né, que é o melhor de tudo. A imagem, né, a própria imagem do parque te deixa mais inspirado para fazer uma atividade física, você fica um pouco mais alegre, não ficar naquelas quatro paredes da academia, tudo fechado. Para a criançada, se tiver um cachorrinho ainda atrás, brinca com o cachorro, tem esse gramadão para eles correrem de um lado para o outro. Quando você está fazendo alongamentos, pode deixar teu filho do lado, brincando.
Algum aluno meu, de vez em quando, pode trazer o cachorro até para correr com a gente. Tem um aluno que traz um cachorro para correr junto, por ser no parque. Pode trocar uma ideia do que está fazendo na corrida, ou se você vem num tal horário que você sabe que um amigo vem, teu amigo vem também, você encontra ele, faz uma coisa junto. De repente você vem para dar uma volta, você encontra um amigo e dá 3 voltas. Então já é mais proveitoso assim, nesse sentido também. Vamos agora à dica de estudo. Vozes do Coração, Christopher Barratier, distribuidora PlayArt. Esse filme se passa na França. Na verdade, é uma escola ou um asilo de crianças abandonadas ou órfãs. Através da ação paciente de um professor de música, todas as crianças se veem abrigadas pelo afeto do professor. A competência dele, a relação interpessoal é muito interessante. Vale a pena conferir, professor. Na aula de hoje, falamos sobre as aulas de educação física e o processo de integração e inclusão. As aulas de educação física que queremos são aulas para todos. O tema inclusão e integração é muito importante. Temos que planejar e adequar as nossas aulas para todos, graduando a intensidade, a duração e a frequência. Precisamos pensar nos normais, nos portadores de deficiências ou de necessidades educacionais especiais. Precisamos também pensar nas questões de gênero, que interferem em todas as nossas aulas. Bons estudos, professor!